Neste vídeo você vai aprender a responder questões sobre os termos integrantes da oração. Que nome grande é esse? Mas não é tão difícil. Eu vou te mostrar aqui objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, de uma forma muito tranquila. A gente vai aprender aqui e vai responder questões. Vocês vão ver que é muito fácil. Bom, vamos começar pela questão número 1. Na frase, o empresário doou alimentos às instituições, os termos destacados são, respectivamente. Bom, o verbo doar, primeiro eu vou no verbo. O verbo é o quê? O verbo é doar. Doar é um verbo bi. Grava aí. Verbo bi. O que é um verbo bi? Um verbo bitransitivo. Quando o verbo é bitransitivo, ele pede um objeto direto, aqui no caso é alimentos, e um objeto indireto, que é as instituições. Como que eu sei que instituições é objeto indireto? Porque ela está regida aqui pela preposição a. A, preposição, e mais a, artigo de as instituições. Por isso tem um acento grave indicativo de crase aqui. Então, quem doa, doa algo para alguém. Se o verbo faz isso, ele é um verbo bitransitivo. Bitransitivo. Então aqui eu tenho um objeto direto e um objeto indireto, letra B. Ó, doou o quê? Alimentos. Sem preposição, objeto direto. A quem? As instituições. Com preposição é o objeto indireto. Viu? Muito tranquilinho. Questão número 2. Identifique a função sintática do termo a leitura do livro foi prazerosa. E aí, a leitura do livro? A leitura do livro, o que é a leitura do livro? A leitura é substantivo. Eu tenho um artigo aqui, toda palavra que tem artigo antes vira substantivo. A leitura. Quem que complementa o sentido de um substantivo? Substantivo, na língua portuguesa, a gente chama de nome. Quem complementa é um complemento nominal. Tá certo? Completa o sentido do substantivo abstrato, a leitura. O livro recebe a ação de ser lido. Bem tranquilinho, né? A leitura aqui é um substantivo abstrato. Um substantivo abstrato, como o livro sofre a ação de ser lido, é passivo. Aqui, complemento nominal. Bem fácil. Questão de número 3. Questão de número 3. Na oração, a cidade foi cercada pelos soldados. Opa, e agora? A cidade foi. A cidade aqui é o sujeito. Foi cercada. Quem que cercou? A cidade cercou ou os soldados cercou? Os soldados cercaram a cidade. Então aqui a gente tem um agente da passiva. Ó, o sujeito aqui está sofrendo ação, não está realizando ação. Quando eu tenho aqui, esse pelos soldados é agente da passiva. Bem fácil, bem tranquilo, né? Questão número 4. A diferença entre ele gosta de música e ele tem gosto pela música. Opa, só saíram 3 opções aqui. Bom, aqui ele gosta. Gostar é verbo, certo? Se eu tenho um verbo e tenho uma preposição, eu tenho aqui um objeto indireto. Eu tenho um verbo transitivo indireto, gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. E tem aqui o objeto indireto. Fechou? Aqui ele tem gosto pela música. Gosto aqui não é verbo. Aqui o gosto se transforma em substantivo. Substantivo é um nome completado aqui por preposição. Eu tenho um complemento nominal. Então o primeiro aqui é objeto indireto, o segundo é complemento nominal. Bem tranquilinho. Se estiver muito rápido, pausa o vídeo e veja novamente a questão. Mas, ó, fácil, 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 fácil. Se tem dúvida, aqui no canal tem vídeo sobre o sujeito, tem vídeo sobre objeto direto, sobre objeto indireto, sobre vozes verbais. Vai do começo que você vai responder tranquilamente essas questões. Número 5. Na frase não necessitamos de sua ajuda, o termo destacado é. E agora? Necessitar é verbo, necessitar não é verbo. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? O termo destacado aqui é de sua ajuda, né? Então, o verbo, aqui já entreguei a questão, né? O verbo é necessitar, quem necessita de alguma coisa. Necessita de quê? De sua ajuda. Então, o termo destacado aqui é o complemento do verbo transitivo indireto. Então, isso aqui é um objeto indireto, porque necessitar é um verbo transitivo indireto.
Então aqui o termo destacado é um objeto indireto. Pensa bem, o verbo pediu preposição. Se pede preposição, o que vem depois é um objeto indireto. Bem fácil. Bom, tinha mais uma alternativa aqui, tá comendo a alternativa. Em estamos ansiosos por notícias, o termo destacado é ansiosos é o quê? Adjetivos, né? Quem está ansioso? Nós. Aqui tem um sujeito oculto, né? Desinencial. Está aqui o sujeito. Estamos ansiosos, adjetivos, por notícia. Se completou o sentido de um adjetivo, é o quê? Complemento nominal. Tranquilinho, questão bem fácil. Questão número 7. Onde aparece um objeto direto preposicionado? Essa questão aqui é um pouco mais difícil, porque o objeto direto, ele geralmente não vem com preposição. Quem vem com preposição é o objeto indireto, né? Como a gente acabou de ver, necessidade de, confiar em. Aqui, só que aqui ele quer um uso, essa questão aqui é meio pegadinha, ele quer um uso em que coloca uma preposição para poder enfatizar o verbo, mas não é necessário. Por exemplo, obedeço a meus pais. Obedecer é um verbo transitivo indireto. Quem obedece, obedece a alguém, certo? Então aqui não é, aqui é objeto indireto. Aqui, amo, o correto seria amo meus pais. Esse azinho aqui, essa virou preposição, para dar ênfase a meus pais. Então a resposta é essa. Amar, amar é um verbo transitivo direto, né? Geralmente não tem a preposição. Ele está falando como facultativo, só para dar ênfase a meus pais. E refiro-me a meus pais, aqui é verbo transitivo indireto. Então aqui, essa questão aqui é muito difícil, porque você costuma ver que o objeto direto, ele não vem preposicionado. O objeto indireto, ele vem preposicionado. Aí você pega um verbo transitivo direto que está com o objeto direto preposicionado. Então, pensa bem, é só para dar ênfase. O que a gente faz para tirar essa dúvida? Procura verbos que costumam pedir essa ênfase com o objeto direto que já vem preposicionado. Não que o verbo precise, é o objeto que traz, não é o verbo que pede. Número 8. Os convites foram entregues pelo mensageiro. Quem é o termo? Olha aí. Quem é o verbo? Os convites foram entregues. Os convites realizaram a ação de entregar ou eles foram entregues por alguém? Então aqui, pelo mensageiro, o mensageiro fez a ação de entregar os convites. Então aqui ele é um agente da passiva. Bem tranquilinho. É só mudar. O mensageiro entregou os convites. Muda a ordem. Troca a ordem do mensageiro pelos convites. O mensageiro entregou os convites. Aí ele ficaria na voz ativa. Complemento nominal não faz sentido. Objeto direto também não. 9. A defesa da pátria é dever de todos. Olha aí, a defesa. A defesa é o quê? Começou com um artigo, é um substantivo. O que complementa um substantivo? O que complementa um nome? Complemento nominal. Fácil assim, tranquilo assim. Vai ter um vídeo depois para diferenciar complemento nominal de adjunto adnominal. Vai ficar fera também. Mas aqui vamos por partes, passo a passo, para conhecer os termos integrantes, para depois a gente poder avançar para essa diferenciação. Número 10. Entreguei o pacote ao porteiro. Temos o quê? Mais um verbo aqui, ó. Quem entrega, entrega algo para alguém. Se eu tenho dois objetos, eu tenho o verbo be. Lembra do verbo be? Bitransitivo. Entreguei o quê? O pacote a quem? Ao porteiro. Aqui não tem crase porque porteiro é masculino, lembra? Se fosse algo feminino, teria uma crase aqui. Então eu tenho primeiro um objeto direto e um objeto indireto. Letra A. Fácil, fácil. Tranquilinho. Acertamos aí 10 de 10. Espero que você tenha gostado, tenha curtido. E é isso. Se você gosta de estudar a língua portuguesa respondendo questões, inscreva-se aqui no canal para a gente poder estudar juntos e aprendermos juntos da melhor forma.